Olá, gente boa! Estamos aí ao vivo para mais um bate-papo na trave. Hoje tendo uma presença internacional. Eu sei que o meu querido amigo Miguel, ele não gosta muito dessa palavrinha, né? A palavra internacional para ele tem duas conotações, né, meu irmão? Meu irmão flamenguista. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje estamos aí num trio para bater um papo sobre o texto do Evangelho, vendo também as leituras, as outras leituras, né, do final de semana, para quem quiser aí, né, fazer referência, se for o caso. Eu quero tomar liberdade dessa noite iniciar de uma maneira um pouquinho diferente, pois conversando aqui a gente está realmente estarrecido com o que anda acontecendo. Isso, na verdade, não é uma novidade, isso acontece sempre nos tribunais, isso acontece sempre que há uma vítima, se tenta culpar a vítima e para se defender se ataca a reputação e a moral dessa vítima, né? Como uma estratégia de defesa, uma péssima estratégia de defesa, né? E, claro, vocês já devem estar sabendo, nós estamos nos referindo ao caso da Mariana Ferrer, né? E nós não poderíamos começar esse nosso programa de hoje sem manifestar o nosso repúdio total ao que aconteceu e esperamos que o Ministério Público, enfim, se investigue esse caso, né, para não é possível que um juiz assuma tamanha passividade diante daquilo que aconteceu lá, e também há limites para o exercício da advocacia, né? O direito de defesa, ele existe, nós temos que defendê-lo, por isso, inclusive, ao me referir, eu cito uma situação, né, uma hipótese de estupro, né, uma situação de estupro, uma possibilidade, isso tem que ser investigado, mas o que aconteceu naquele julgamento foi terrível, ofende qualquer bom gosto. E eu queria começar dizendo que a defesa, né, da justiça, da defesa né, dos mais fracos é algo necessário para o cristão. Os textos bíblicos do próximo final de semana falam isso, né? O texto de Amós é muito importante. E eu queria começar essa noite, então, lendo um poema, um trecho de um poema do poeta Eduardo Alves da Costa, um trecho do poema No Caminho com Mayakovsky, que não é do Mayakovsky, apesar a população achar que seja, mas ele é um poema conhecido e nós precisamos ouvi-lo e refletir. Não é possível que a gente cale a nossa voz diante das injustiças. O trecho do poema que eu quero ler diz assim: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Creio que esse poema fala por si diante dessa situação. E então, nesse espírito de luta que o cristão deve ter contra toda a injustiça, claro, o direito à defesa, mas contra as injustiças, é fundamental que o cristão se posicione, tenha uma posição firme, né? Não faça vistas grossas diante disso, justamente para que não aconteça o que o poema indica, de um dia termos a nossa voz suprimida. Que Deus nos acompanhe nessa noite, nesse momento aí de bate-papo, tá bom? Quero pedir, então, para o Miguel ele se apresentar para nós aí, né? Nós o conhecemos, mas tem muita gente que tá assistindo hoje que não o conhece. Então, Miguel, diga aí, direto das praias do Rio de Janeiro para o nosso programa Na Trave. Pois é, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Quem dera se eu tivesse nascido perto da praia, né? Eu nasci em Nilópolis, sou natural da Baixada Fluminense, né? Tem gente ainda que brinca comigo, né? Ah, mas você é fluminense, né? Não, eu sou flamenguista, só nasci na Baixada, depois os meus pais me levaram lá para Costa Verde. Cresci lá em Itaguaí, né?
e de lá, depois, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fui para o Instituto Concórdia de São Paulo, estudei lá um tempo, e aí depois do seminário eu fiz meu estágio na Concórdia de São Leopoldo, eu já estava ali mesmo, né? Terminei o curso de Teologia no Seminário Concórdia em São Leopoldo, e em 2004 eu recebi o meu primeiro chamado para servir na Guatemala. Eu morei 4 anos na Guatemala servindo lá. Lá foi a minha primeira congregação. Eu sempre gosto de falar isso. É interessante, mas eu acho que para entender um pouco o contexto também, né? Eu sempre fui preparado para ser pastor no Brasil, né? Mas a minha primeira igreja foi na Guatemala. Eu morei 2 anos na Argentina, eu fiz um intercâmbio, inclusive, entre a igreja do Brasil e a igreja da Argentina, e ela começou eu indo primeiro para lá, né? E depois teve os outros que vieram depois, né? Então, servi 4 anos na Guatemala, onde conheci minha esposa e tudo, nos casamos lá, e em 2008 eu vim para os Estados Unidos. Desde então eu trabalhei numa organização chamada Central America Lutheran Mission Society. É uma organização missionária, uma sociedade, e eu ia muito para a América Central, muito para a América Central, né? E atualmente eu fundei uma outra organização chamada Developing Our World, para ter um alcance maior, né? Eu ponho muita ênfase no trabalho holístico, né? É onde eu posso entrar com a fé cristã, eu posso ainda trabalhar em questões de desenvolvimento de todos os níveis, mas se você vai pensar realmente na questão holística, você tem que adicionar uma fé. No meu caso, sendo cristão, eu utilizo a fé cristã porque aí eu fui criado, formado. Eu também ajudo uma congregação aqui nos Estados Unidos. Me chamo de Vacancy Pastor. A congregação não tem um pastor, então tenho o privilégio de poder servir uma igreja. O nome dela é Trinity Lutheran Church. Muito bom poder voltar a servir numa congregação, porque eu fiquei quase 10 anos, eu pregava de vez em quando, não é a mesma coisa preparar o sermão todo domingo, todo fim de semana, né? E instrução de confirmandos, visitar os membros e coisas assim. Mas meu trabalho praticamente é voltado para a missão mesmo, né? Muito trabalho missionário. Seria isso, né? Obrigado pela oportunidade. Estou aqui com vocês. Muito bem. Bom, nós vamos para o nosso texto. O texto principal dessa noite é o texto do Evangelho, né? Inclusive, quem fez a chamada aí, a propaganda do nosso bate-papo, colocou lá um dos títulos, né? O título mais recente da Nova Tradução na Linguagem de hoje, que é a hipocrisia, né? A falsidade do religioso, entre a contradição entre o que ensina e aquilo que ele vive. Então, esse é a temática do texto, né? Eu já passei os recadinhos, mas vamos só saudar nominalmente, né? Olá, Ilva, olá, tia Marlúcia, olá, pastor Ailton Miller, olá, Carla Maria Lima Nunes, olá, Humberto Júnior, olá, Camila Neitzel e Camila Heller, bem-vindas, né? Uma alegria ter a companhia de vocês. E a Núbia está aqui também. A Núbia está aqui escondidinha, ela está participando, está nos ouvindo, é isso? Tá bom. Nós vamos, então, eu vou fazer a leitura hoje. Normalmente é o visitante que faz a leitura, mas o Miguel tá meio... Tá precisando treinar o português, né? Brincadeira. Eu tenho 3 idiomas na cabeça, então manda ver aí o português, manda ver. Tá bom. Não tem problema. Então tá certo. Eu vou fazer a leitura, então, do texto, né? Diz assim, capítulo 20, Mateus 23, de 1 até 12. Uhum. Diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros.
Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Esse é o texto, então, do Evangelho. E acho que é interessante a gente pensar no seguinte, né? O contexto. Jesus tinha, no tempo anterior, no capítulo anterior, Jesus tinha ido para o ataque e tinha deixado os fariseus sem assunto, né? Eles desistiram de pegar uma contradição de Jesus, não iam mais enfrentar Jesus. E aí ele diz, olha, façam aquilo que eles ensinam, pois eles têm autoridade. E aí, justamente, eu acho que é um ponto importante. Eles têm o conhecimento bíblico. Eles têm o conhecimento bíblico, uma parte dos fariseus são da classe sacerdotal, né? Sim. E eles têm o conhecimento, né? Então eles façam aquilo que eles ensinam, mas o problema deles era a coerência entre o que eles ensinavam e aquilo que eles viviam. E daí o que foi chamado de hipocrisia, a máscara, né? Sim. Eles não fazer aquilo que eles ensinam. Seria o que no português hoje a gente diz assim, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Uhum. Tem uma expressão, depois o Miguel vai nos dizer se tem uma expressão em inglês com esse mesmo sentido, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, que era a grande contradição. E Jesus faz, de certa maneira, eu acho que há um humor ali, que eles, olha, eles colocam fardos pesados e não ajudam nem com um dedo. Então eu fico imaginando, né, alguém com um fardo, né, algo muito pesado sobre os ombros e alguém vem com um dedinho assim, fazendo de conta que vai ajudar, né? E Jesus diz, mas nem isso eles fazem. Quando eu falei sobre esse texto, eu me lembrei das leis do Antigo Testamento em que os fariseus sistematizaram 613 leis do Antigo Testamento, interpretações, né? Que tinham como objetivo cercar a lei para dizer assim, olha, eu cumpro a lei, porque eu cumpro todos esses mandamentos. Né? E nisso Jesus diz, eles são perfeitos, eles conhecem a lei, mas faltava justamente o amor. O amor que Jesus, no texto da semana passada, já mostrou a eles, né? Olha, o resumo da lei é o amor. Ame a Deus e ame o teu próximo. E isso eles, tão apegados que estavam à lei, não eram mais capazes de fazer. E aí eu fico preocupado agora, pensando na minha vida, né? Vou tirar a trave do meu olho aqui. Estou pensando, às vezes a gente é tão pastor, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, mas muitas vezes o que eu faço é uma leitura técnica, né? A leitura daquele que, como é que você diz? Estuda para falar para os outros. E nós aprendemos, né, queridos colegas, nós aprendemos que a gente, quando faz um estudo, o primeiro ouvinte ali, primeiro a aprender e aplicar a lei para si próprio é o pastor. Não, o pastor, a primeira coisa que ele faz, ele aplica a lei para si mesmo. Ele pensa, e na minha vida? E Jesus diz, olha, cuidado, né, com essas lideranças religiosas que sabem tudo da lei, ensinam, mas não vivem coerentemente com aquilo que ensinam.
Bom, essa é a primeira reflexão do texto, e como nós combinamos que nós não iríamos nos avançar demais no horário, eu vou fazer essa primeira intervenção aqui, e quero ver se há outras intervenções, vou passar para vocês. Sim. E aí, né? Coloquei no chat aí em inglês para você ver como é que traduz. Do as I say and not as I do. É assim que se fala, a expressão em inglês. Tá? Eu posso comentar ali o começo? Claro, vai lá, vai fundo. Tá, só para a gente ter o contexto das palavras ali, ó. Falou da questão do meio, Jesus ser irônico ali, né? E ele, não só isso, ele coloca de quem que ele está falando. A NTLH traz ali, ó, versículo 2, os mestres da lei e os fariseus, né? Na outra tradução, temos ali os escribas e os fariseus. Os escribas, eles, né, normalmente eles estão ali junto com os fariseus, mas a função deles é um pouco diferente. Os escribas são aqueles que contam, né? Eles contavam letra por letra da Torá, né? Letra por letra do hebraico, para não errar nenhuma letra. Se errasse uma, né? A gente aprendeu isso no seminário, né? Se erra uma, joga fora todo o escrito, todo o pergaminho. Por isso, os escribas são os contadores, aqueles que contam letras. Então, eles conhecem perfeitamente a lei. Essa é a primeira coisa. Jesus está colocando ali de quem que ele está falando, né? Os escribas e os fariseus. Então, eles têm autoridade da lei de Moisés, eles conhecem, assim como foi falado, né? Outra coisa aqui, ó, amarram fardos pesados. O amarrar fardos pesados aqui, os fardos é um duplo sentido. É o sentido do carregar alguma coisa pesada mesmo, o fardo, ou o sentido de carregar toda a lei. É um sentido metafórico de, bom, eles têm um conhecimento da lei, e isso é um fardo. E eles carregam esse peso todo e estão jogando todo ele em cima das pessoas. Vejam como Jesus é irônico mesmo, e ele tem um duplo sentido aqui. Isso, o fardo, também é conhecido como o conhecimento da Escritura. Ter um conhecimento amplo da Escritura é um fardo. E daí, ao invés de eles simplificarem e libertarem o povo, né, libertarem as consciências, mostrarem o Deus que tirou o povo do Egito, que é basicamente o Shema lá, né, que é a grande Páscoa e a grande esperança, não. Eles pegam todo o conhecimento e jogam nas costas do povo. Essa a ideia do fardo ali. Tá. É o duplo sentido, né? É o duplo sentido do fardo. A gente foi até o versículo 4 ali. Eu não sei, eu só queria dizer isso aí para começar, né? Depois a gente... Tá bom. Você vê o que Jesus está falando, né? Olha que forte o que ele está falando, né? O cara que tem todo o conhecimento, ao invés de simplificar, ao invés de usar uma NTLH, usar talvez uma Almeida atualizada, ele pegou aquela Almeida revista e corrigida e lascou no povo, né? Vós que sois. É isso aí que eu queria falar. Tá bom. Vou cumprimentar que aqui chegou também a nossa irmã lá de Santa Catarina, Araci Bart, minha amiga de São Paulo, Rita de Cássia, boa noite, ela está aí também conosco, Marlene Heller, boa noite, a tia Marlúcia está comentando que hoje é um dia triste, nós oramos pela tia Tereza, né, que estava na UTI e ela faleceu, vamos orar por ela para recuperação, para consolo dos enlutados, né. A Ilva coloca aqui um detalhe importante sobre o texto. Além de cobrar o cumprimento da lei e não vivê-la, percebemos sempre que eles julgam a forma como o outro tenta cumprir. Isso. Sabemos que somos falhos, por isso Cristo veio e cumpriu a lei por nós. Na verdade, eles achavam que viviam, né? Eles achavam que cumpriam a lei, mas eles cumpriam a letra morta da lei, mas não o espírito, que era em amor. Então, inclusive, eles eram injustos com os próprios familiares. Jesus fala em certo momento do Evangelho sobre isso, né? Mas eu concordo contigo, justamente que eles não estão preocupados consigo, né? Mas estão preocupados com o outro, se o outro está cumprindo, né? E não é uma preocupação em amor, não é uma preocupação amorosa, é uma preocupação de julgar o outro, né?
Isso. E aí, a obra redentora de Cristo é importante, né? Sim. Edson Ulig está com a gente também, boa noite. Aqui é Núbia, né? Agora sim, no lugar certo, boa noite. Tá bom, Núbia, bem-vinda. Que bom. Nosso colega, pastor Cláudio Schreiber, é nós na fita. Muito bem, bem-vindo, pastor. Miguel, quer acrescentar alguma coisa aí? Eu queria dizer o seguinte, que muitos desses fariseus também não necessariamente tinham treinamento teológico formal. Eu acho que esse é um bom contexto. Então, se você pensar também em alguma das coisas que talvez eles estavam fazendo ou queriam que outros fizessem, poderia ser, vamos dizer assim, até mesmo pela própria ignorância. Eu não quero julgar ninguém, mas é um contexto importante, porque muitas vezes nós também, dependendo, podemos cair no mesmo erro, abrir a escritura, começar a falar e não pedir de outro para fazer algo, sendo que você nem mesmo sabe se a Bíblia está falando para você fazer ou não, né? E dar o contexto. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante também. E eu encontrei praticamente Jesus aqui apontando 3 erros dos fariseus. E esse que você mencionou foi o primeiro, né? E aí, tá certo, você falou que a NTLH, ela traduz como hipocrisia. Se eu pregasse, porque o texto do evangelho aqui para nós, a gente segue revisar a outro texto, né? Mas eu ia para o lado da humildade ou hipocrisia, porque eles pensam na humildade, mas na verdade a maneira que o texto expressa, ou da maneira que se lê, dá a entender que dá mais para a hipocrisia que a humildade em si. Então eu vejo que esse é um dos erros que Jesus está apontando aqui para os fariseus, né? A hipocrisia deles. Principalmente quando eles falam, façam o que eu digo, mas não façam, né? Utilizando a mesma expressão. Isso está bem evidente, né? Principalmente nessa primeira parte aí do texto. Jesus expõe os erros dos fariseus. Expôs muito, muito claro. Está muito evidente no texto. Eu sou humilde, eu tenho orgulho de ser humilde. O meu sogro brincava falando isso aí, ó. Eu tenho orgulho de ser humilde. Sim. Eu já brinquei muito assim também. Mas, eu digo, usando a expressão, né? Mas aquele negócio. É uma falsa humildade, né? Exato. Uma falsa humildade. Ele diz algo e não corresponde, né? O Leonardo está participando com a gente também. Ele diz, parece que não tinha evangelho na Torá, no Antigo Testamento. Boa noite. Mas aí que tá, tinha, né? Tem o evangelho presente ali, o Deus Salvador, Redentor, e justamente mostrando que o cumprimento se dá em amor, e o amor parte dele, né? É que é uma leitura, né, que foi aos poucos descambando para o legalismo. Inclusive porque o movimento fariseu, ele surge como algo bom, no sentido de preservar, né, a pureza da palavra, mas acaba descambando. E aí que é a grande questão. Isso que é importante para nós, porque a gente pode cair também nisso, né? A gente pode cair nisso. Então, é um alerta para nós também, né? Vou só citar a presença aqui também da dona Selma, boa noite. A Leda Tessman, lá de Canguçu, também com a gente aqui, tá? Mas se alguém quer comentar essa afirmação do Leonardo, essa questão aí, né? Parece que não tinha evangelho na Torá no Antigo Testamento. Alguém gostaria de comentar aí? Se a gente... Eu não sei nem por onde começar, né? Mas se a gente pega o texto bíblico, né? E não vê de uma forma libertadora, ele se transforma em apenas lei, muito mais um legalismo. Se você quer cumprir, é uma coisa básica que eu começo a primeira aula com os confirmandos, né? Legal, os mandamentos, né? É a vontade de Deus, é tudo certo, a lei do Senhor é perfeita, só que ninguém consegue cumprir, né? A gente tem que deixar claro isso. Você tem o dever de cumprir, a obrigação de cumprir e não consegue. Não é um mas, né? Você tem a obrigação de cumprir a lei e não consegue, né? Então, o que acontece? A gente tem que esperar um Salvador. O Antigo Testamento tem a espera desse Messias, e ele vem em Cristo, e daí sim ele cumpre,
né? Então, na verdade, o Antigo Testamento não é o peso só da lei, né? É o peso da espera, na verdade, né? Da espera, é uma fé, é a questão da fé, do esperar aquilo que não se vê, né? Ver alguns atos, né? Alguns atos libertadores de Deus na história do povo, e isso é evangelho. Deus fez sem nenhum mérito. Isso é o evangelho do Antigo Testamento. O que Deus foi fazendo e preservando o povo, apesar do não. O mais normal era que o povo fosse aniquilado, fosse esquecido. E está lá, né? E chegamos aqui, né? Então, eu acho que é essa a primeira coisa que eu ia falar. A outra, eu não... Ah, tá. Eu tenho não só orgulho de ser humilde, igual o Miguel falou ali. Eu tenho orgulho de ser humilde e piedoso. Então, eu tenho que ter as minhas vestes sacerdotais, eu tenho que amarrar, a gente vai chegar no versículo 5 ali, amarrar as fitas, né, e provar para as pessoas que eu sou muito piedoso. Tá nas ruas, mostrando a minha piedade, a minha humildade, né? Então, às vezes, a gente cambaleia para esse lado também. Eu sou tão temente a Deus, tão piedoso, que eu quero mostrar isso para as pessoas. Às vezes começa com uma boa coisa, igual um fariseu, né? Um bom exemplo, e eu acabo descambando por uma piedade farisaica, né? A gente tem que cuidar muito com isso aí. Mostrar que eu sou melhor que o outro, no fim das contas, né? Mas é isso aí. Legal, vamos... Será que cabia aqui também mencionar, pegando aí um pouco aí esse contexto aí que o pastor Denis mencionou, né? É difícil a gente falar disso e remover toda Cristo da história, né? Porque é muito difícil responder, né, a questão só a Torá, da lei, o Antigo Testamento como um todo. Mas eu sempre, quando eu vejo ou leio perguntas ou coisas assim, comentários nesse sentido, eu falo, mas o povo, naquela época também, ele tinha que ser visto como santo para ver a graça de Deus. Então, quanto mais santo, talvez eles ficassem, mais perto da graça iam estar. Por isso que aí no Salmo 1, você vê lá, não sente na mesa dos escarnecedores, porque você tem que ser santo. Aí você vai lá na parábola da ovelha, no contexto ali, da ovelha perdida, da moeda perdida, dos 2 filhos perdidos, Jesus estava com pecadores e as prostitutas e pecadores, né? Aí você fala, mas, lá naquele texto lá, Deus está falando para você não se misturar com ninguém que é dessa raça, desse tipo, né? Pecador e tudo, e agora Jesus está com eles, entendeu? Porque depois você vai levar essa santidade a outros, em vez de esperar que eles venham para a igreja ver essa santidade. Então, essa dinâmica. É muito difícil você ler o Antigo Testamento sem pensar no Cristo que veio. Sim. É muito difícil. E eu não quero desmerecer o comentário do irmão, para nada, mas é muito difícil, justamente por causa dessa leitura que a gente dá para o texto bíblico. Engraçado, como os textos vão se mexendo, né? Nesse final de semana a gente vai falar sobre Oséias. E Oséias, apesar do Salmo falar sobre os cantos, sobre os sacrifícios, né? Sobre as coisas que tem que fazer a Deus e tal, a santidade, mas isso não pode vir sozinho. Eu acho que é esse o ponto. O fariseu, ele tem o cumprimento daquela questão santa, mas esquece as pessoas. Tá lá, em Oséias 5, né? Amós, né? Amós 5. Amós 5. Ele fala, eu não quero saber dos seus sacrifícios, não quero mais as músicas, os cantos, eu não quero o sacrifício de paz, né? Eu não quero nada disso. Eu quero que vocês tenham justiça e misericórdia com os outros. É esse o ponto. O problema não é uma coisa, o problema é a coisa sem a outra. O problema é a parte a parte horizontal. A vertical tá tudo certo. Né? Essa coisa da santidade vertical tá ótimo, beleza. Agora vamos pro horizontal. É aí que é a falha do movimento farisaico, né?
E se pegamos o gancho também com isso daí, Jesus foi o que teve coragem de expor os erros dos fariseus no texto. Talvez o povo estava consciente ou ciente dos erros, mas não tinha coragem de chegar e falar. O Jesus, com toda a autoridade e poder, foi lá e fortemente mostrou, vocês estão errados aí, não é bem assim não. E aí começa. É isso aí. Perfeito. Vou aproveitar o gancho dessa última fala, justamente dizer que Jesus não foi oportunista em agora, depois que ele derrotou e citou isso né, a respeito dos fariseus e dos... Jesus, no Sermão da Montanha, você encontra vários paralelos desses textos aí, né? Justamente sobre a preocupação com a aparência. Uhum. Eu concordo que eles, né, então tentavam cumprir a lei, mas havia muito da aparência ali. Não era só ser justo, né? Porque Jesus diz, olha, se você, só para citar um dos textos, olha, se você quer fazer uma boa ação, a tua mão esquerda não precisa saber o que a tua mão direita fez, né? Isso. Tu vai orar, tu vai lá pro teu quarto em segredo e ora lá, porque teu pai que vem em segredo, ele vai te ouvir. Mas eles queriam, não bastava ser santo, tinha que mostrar. E aí eles queriam ostentar muito. Jesus, então, ali, inclusive, novamente, olha que delicioso, né? Essa fina ironia de Jesus fala, olha, vejam os pingentes que eles têm nas roupas, né? Cada vez maior. Caramba, para que aparecer, né? Então, Jesus denuncia essa aparência, essa hipocrisia, essa máscara. Uhum. E aí ele cita outros hábitos que seriam legais, seriam marcas bonitas. Por exemplo, os tefilins, né? Aquelas coisas que eles amarravam nos braços, né? Para estar perto no punho e na testa, né? Com trechos do Antigo Testamento. E tudo aquilo não era algo bonito, era uma aparência, né? Era para uma aparência de santidade. E por isso Jesus, em outro momento, muito 16, vocês são sepulcros caiados. Uhum. Né? Bonitinho por fora, mas fedido por dentro. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com muita aparência de santidade, né? É isso aí. É duro a gente falar isso, né? Mas eu quero primeiro comigo pensar, né, André? Se tu quer ficar aparecendo demais uma santidade, né? Cara, cuidado com isso. Muito cuidado, né? E, em geral, quem fala muito, né? Tem até uma expressão, né? Quem fala demais dá bom dia... Ao quê mesmo? Quem fala demais dá bom dia... Sei lá, tem uma expressão popular, eu vou lembrar. Mas justamente porque se fica falando demais, se elogiando demais. Eu sou humilde, mas aí eu vou me elogiando o que eu fiz, a minha santidade, né? É muito complicado. Pastor André, se você me permite, eu queria comentar também algo sobre isso. Às vezes, e eu não quero desmerecer ninguém, muito menos a nossa amada e querida igreja, mas pensando nisso também, às vezes, quando você escuta de algum irmão falando, eu creio em Cristo. Mas você não crê no Cristo que eu creio. E aí você começa a ver, mas é diferente, que Cristo é esse, né? E aí você entra também a própria hipocrisia de né? Porque você entra na questão da religiosidade, mas pensando no Cristo em si, no Salvador, naquele que deu a vida por todos nós, para toda a humanidade. Aí, mas porque ele está num contexto, vamos dizer, religioso, denominacional diferente, não é o mesmo Cristo, talvez nem o mesmo não é nem o mesmo Cristo que nós pregamos. E eu acho que tem que tomar cuidado também. O texto claramente não diz assim, mas o gancho que você mencionou tem isso também. A hipocrisia pode ir nesse lado, né? Eu prego a Cristo, mas esse é o Cristo verdadeiro. E o outro mais humilde lá, né? Não é o Cristo verdadeiro. O que é o Cristo verdadeiro, então, né? E assim vai. Vou fazer as leituras aí dos comentários, né? Porque a participação de vocês é mais importante, inclusive, que a gente aqui falando, né? A Letícia. Conhece essa Letícia, pastor Denis? É a minha digníssima. Muito bem, a sua companheira. Então, ela diz assim,
E Jesus bota o dedo na ferida deles, já que enquanto eles querem aparentar saber toda a lei e julgar os outros com isso, Jesus é a própria palavra de Deus. O Eleutério Yost diz, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Eleutério. O Eleutério é o nosso presidente aqui na congregação. Ah, que bênção, muito bom. O meu querido amigo, nosso colega pastor Ailton, fez um comentário, eu coloquei antes, mas como tapava vocês, eu vou deixar agora assim, né? Vou ler. No Antigo Testamento, Deus havia estabelecido a lei para determinar o que era certo e o que era errado. Ele também exigiu obediência à lei e prometeu castigar a quem não a obedecesse. Essa lei tinha tanto impacto na vida do povo de Israel que eles achavam que seriam salvos só por cumprir a lei. Na verdade, Deus nunca prometeu isso. Eles seriam salvos se confiassem na misericórdia de Deus. Perfeito, né? E é justamente essa lei está no contexto de uma aliança, né? Deus disse, eu amei vocês, eu os tirei do Egito, eu vou acompanhar vocês, mas tem a lei, né? Para vocês se destacar e serem o meu povo escolhido. Realmente. Obrigado, pastor Ailton. Tem mais aqui, tem comentários. O pessoal aí justamente consertou. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Essa é essa expressão. Mas essa expressão tira a ideia de que o gaúcho, né? Quem é do sul sabe que o gaúcho chama tanto o seu cavalo que conversa com o cavalo também, né? Mas o ditado popular é essa coisa de quem fala demais, né? Fala o que não deve. A Ilva diz, aprendendo muito com os bate-papos. Realmente está muito bom para nós, né? Está muito bom. A Rita diz, você tem que aceitar Jesus. Ah, exatamente. Essa frase está naquele contexto. É o meu Jesus, né? Não é o Jesus de vocês, né? Vocês têm que aceitar o meu Jesus. O meu Jesus tem essas e essas e essas leis que você tem que cumprir. Tem essas roupas para vestir, né? Porque esse é o Jesus verdadeiro. Acho que é esse o contexto. E se mudar de denominação, pastor, tem que batizar de novo, viu? Ah, pois é. Era católico, daí vai para outra, tem que batizar de novo. Aí vai para outra denominação, opa, esse tem que batizar de novo. Já ouvi uma história assim. Sim, exatamente. Vamos então avançar. Está na moda, inclusive, os líderes religiosos se batizarem também aí para entrar para serem mais populares com o povo que vota neles, eles acabam sendo batizados nas águas do Jordão aí, ó. Pois é. Tem esse detalhe aí. Pastor Ailton disse assim, hoje eu ouvi uma assim, passarinho que muito canta, o gato come. Bom. Verdade. É isso aí, né? Tem que ficar... Por isso que eu quero voltar àquele ponto. Eu acho que isso a gente tem que pensar bastante, né? Jesus, isso que nós lemos no Evangelho de hoje, Jesus citou lá em outros momentos, né? Sobre essa questão justamente que o Miguel mencionou, da humildade, né? Olha, quando vocês forem num casamento, não vai no local principal, vai, né? Sejam humildes, procuram o seu cantinho. E num outro texto do Evangelho que Jesus cita isso, ele diz, olha, se você for escolher um lugar de honra, mas o dono da festa te chegar, e ele fala assim, deixa esse lugar aqui porque tem uma outra pessoa que vai sentar aqui, né? Imagina o mico, né? Então, Jesus diz, olha, humildade, né? Não queira sentar nos lugares principais, entre vocês, aí entra talvez o terceiro ensinamento que o pastor Miguel mencionou, né? Justamente como lidar entre nós. Nós já vimos o que está errado, nós já vimos que o comportamento dos fariseus é incompatível com a palavra de Deus, né? O modo de vida deles. Mas então, como será entre nós, né? Como será entre nós? E aí eu confesso que eu inclusive, tenho vou verbalizar uma questão que eu tenho, né? Que sempre me preocupa. A gente fala, então, e eu os trato como pastor e aceito, né, que me chamem como pastor, mas, na verdade, nós temos um só pastor, que é Jesus. E eu acho que hoje em dia, talvez, mais do que a gente exigir ser, né, tratado como pastor, e eu acho que o bom pastor é tratado naturalmente, inclusive pelos de fora, né, porque os da igreja é fácil chamar a gente de pastor, mas lá fora, as pessoas reconhecer, né? Porque dizem, esse aí é pastor, mas isso aí não é pastor coisa nenhuma, né? Porque ele trata as pessoas assim, assado e tal, né? Mas quando você lá fora, as pessoas dizem, não, você é pastor, né?
eu te vejo, eu observo, e nós somos observados, né? E aí, então, mas aí eu quero dizer, olha, hoje em dia, diante de toda essa situação, de toda essa religiosidade que está aí, que muitas vezes é perigosa e é falsa, né? Começando pela essa hipocrisia, essa falsa piedade, nós precisamos muito mais ser cura-d'almas, né? Ser cura-d'almas para, né, curar essas pessoas que estão com o pensamento muito legalista, né? Para trazer de volta para o genuíno evangelho. Acho que isso é muito importante. Antes da palavra a vocês, a Carla disse aqui, né? Dá uma risada de sou tua fã, meu amigo Denis Lima, essa do batismo no Rio Jordão. Carla, valeu, Carla, abraço. Isso, um só pastor, ela diz. Muito bem. Então, vamos adiante. Alguém gostaria de comentar essa parte ainda? Segue o baile. Eu acho que, dando continuidade ao que você falou, Bender, aí Jesus está apontando para o, talvez seria o antídoto, mas é o segundo erro que os fariseus estavam fazendo, né? De sobrecarregar os outros, mas não agir, né? Os fariseus, eles não queriam nem botar um dedo para mover a coisa. E aí Jesus mostra o antídoto, e mais no final a gente vai ver que a questão né, a palavra-chave aqui seria o serviço, né? Vamos servir, esse seria responder também a pergunta que você deixou sair, vamos servir, né? E aí daí vem a palavra diaconia, e a gente na igreja usa a palavra diácono e tudo, né? Então, os fariseus falavam, mostravam, mas não queriam fazer, e queriam dizer que estavam fazendo, mas não estavam fazendo, né? Mas Jesus mostra o outro lado. Não, vamos fazer, vamos servir os outros. Tem uma sequência, você pode ver a sequência no texto em si, né? Sim. E ele chega no ápice do serviço, bom, além dos milagres, né, de ensinar as pessoas, de estar no meio de pessoas que eram de má fama, além de tudo isso, chega no ápice do lavar pés, né? Lava os pés dos discípulos. Olha que forte, né? O mestre, aquele que deveria ser exaltado, lava os pés, serve os discípulos. Que coisa bonita, né? E ele serve, e ele honra os discípulos com a janta, com aquele momento, e ele serve o próprio corpo na cruz, né? Depois ele é um serviço que vai às últimas consequências, né? Ele nesse sentido é muito forte isso, né? O mestre, o grande mestre que se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, né? Isso é interessante. A experiência cristã se concentra no serviço aos outros. Entendeu? A gente está aí para servir aos outros. Jesus moldou isso na gente, né? Melhor do que ir para o Rio Jordão e ser batizado naquele rio, porque ele não tratou de servir o seu povo também, sendo um cristão como disse que é. Aí eu estou sendo um pouco irônico, mas essa é a ideia, né? O cristão, em vez de se mostrar fazendo, ele faz porque Jesus fez primeiro, ele lavou o pé primeiro, então vamos lavar o pé dos outros, vamos servir os demais. Isso é mais visto que se eu tivesse que parar num lugar para que outros me vejam, até mesmo apontar o dedo, faz assim, assim, assado, entendeu? Deus nos deu esse privilégio. Eu tenho eu não sei se a tradução é assim, mas eu encontrei uma vez o São Francisco de Assis dizendo: prega o evangelho a todo mundo e, se necessário, use palavras. Exato. Tá vendo? Muito bom, né? Ué. Então, temos muito que aprender com os nossos irmãos católicos também. Sim. Já que a gente está num bate-papo entre luteranos, coincidentemente eu li hoje Tratado sobre a Liberdade Cristã. Tá anotado aqui, ó. A pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo, em seu próximo, ou então não é cristã. Vive em Cristo pela fé, no próximo pelo amor. Pela fé é levada para o alto, acima de si mesma, em Deus.
Por outro lado, pelo amor, desce abaixo de si até o próximo, assim mesmo, permanecendo sempre em Deus e seu amor. Eita, Lutero, hein? Muito, muito bom. Eu estou colocando as frases aí que eu acho que é legal a gente frisar isso aí. Se você tiver como copiar e colar aí, acho que fica difícil, mas essa do Lutero é bom a gente colocar, seria legal colocar também, né? Se conseguir, né? Vamos ver, tem mais um comentário aqui, 2 comentários. Da Letícia. Se o fariseu se abaixar para seguir alguém, vai sujar a barra das vestes alvas dele. Deve ter alguma lei contra isso. Ah, perfeito. É bem interessante isso aí. Isso me lembra, por exemplo, a questão da parábola do bom samaritano, né? Por que o sacerdote e o levita não pararam para ajudar? Então, não era simplesmente por maldade também, mas eles estavam tão apegados à questão da lei, né? O sacerdote e o levita eles seriam impuros se tocassem, por exemplo, num cadáver. E aí eles não poderiam servir no templo. Imagina eles cair fora da escala do serviço do templo. Então, uma pessoa caída à beira do caminho é menos importante do que a lei e o cumprimento, né, do sacrifício lá no templo, né, desse privilégio. Mas eu vejo que o seu comentário, Letícia, tem tudo a ver aí com essa questão aí, né? E tem um exemplo positivo, pastor. Filho pródigo, o pai que vai ao encontro rapidamente do filho para proteger ele de todo o ambiente hostil, mas ele pode também sujar a barra do seu roupão, né? O pai que vai ao encontro do filho podre, sujo. E abraça. E abraça, isso, e abraça. Sim. É isso aí. A Camila Neitzel Sepulcre fez um comentário aí também. Vamos lá. Caros irmãos, é muito difícil ser cristão atualmente, sobretudo cristão luterano. Somos perseguidos, apontados e tidos como uma igreja, aspas, liberal do ponto de vista de algumas outras denominações. O pescar peixe em aquário está cada vez maior dentro de nossa igreja e como alguns irmãos estão sendo levados a crer que sempre esteve seguindo a denominação errada, como um dia de adoração ao Senhor pode levar muitos a sair da igreja, batizar novamente e apontar o dedo. Acho que ela está se referindo ao seguinte, né? Por conta desses hábitos tidos como um cristianismo elevado, um cristianismo espiritual contra um cristianismo mundano, supostamente, da nossa igreja liberal, faz com que alguns vão para uma outra denominação em busca de lei, né? Para mostrar, olha, agora eu sou o cumpridor dessa lei, né? E isso favorece o que ela citou do tal do pescar no aquário, que é, ao invés de ir àqueles que não conhecem Jesus ainda, eu tento tirar um cristão de uma outra igreja cristã, né? Eu acho que é uma questão realmente muito importante. Eu espero que a gente, enquanto igreja luterana, não faça isso, né? Mas, claro que, quando se refere a hábitos e prática de vida, é sempre bom pensar, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem certas coisas que, de fato, ofendem uma fé fraca e eu preciso estar aí e agir em amor. Aí não é amoroso eu insistir em fazer algo que eu teria liberdade cristã para fazer, mas se eu estou, né, ofendendo a fé de uma pessoa que está aí ainda na dúvida, né? Mas é uma questão importante, sem dúvida. Muito obrigado, Camila, também sobre isso, né? Bem, eu não consigo mais nem ver minhas anotações aqui, o que já foi dito ou não, porque o nosso bate-papo ele vai se desenrolando e aí os assuntos vão vindo, né? Mas talvez eu iria falar justamente sobre esse ponto final aqui, né? Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros, e quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Eu acho que, como eu disse a vocês, vários versículos, eles, na verdade, são uma repetição, né? uma nova formulação, um reafirmar daquilo que Jesus sempre disse, né? Combatendo uma religiosidade de aparência, combatendo uma hipocrisia, né? De gente que queria, né, fama e glórias humanas. Aí Jesus diz, olha, quem
né, deu uma oferta e saiu cantando, que deu essa oferta, esse já teve a sua glória terrena. Sim. Esse já teve a sua glória terrena. Nós não estamos preocupados com glória terrena. Nosso espírito é o mesmo espírito de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, justamente, tem um outro ponto importante. Agora eu vou pensar como pastor, né? Às vezes a gente quer esconder as nossas próprias limitações. Eu não vou falar nem falhas, porque falhas todos temos, mas as nossas próprias limitações, né? Eu sou pastor, mas eu tenho as minhas limitações, os meus dons não, né? Tem os seus limites. E aí eu quero demonstrar que eu posso tudo, que eu sei tudo. Isso também é um teatro, porque isso não é real. Então, sim, a humildade, por isso que o exemplo vem de cima. O pastor precisa demonstrar e viver essa humildade. Por isso Jesus está falando das autoridades religiosas. Olha, sigam os ensinamentos deles, né, dos doutores da lei, dos escribas, mas não façam o que eles fazem, porque não tem diálogo entre o que eles ensinam e o que eles fazem. É isso. Não é fácil. Pode dizer, Miguel. Não, eu ia só complementar, talvez, aí, né, que aí você entra já no que eu tinha mencionado antes, do terceiro erro também que eu vi, né. Primeiro, ali, tudo que eles fazem, nesse caso, fariseu, era para serem vistos pelas pessoas, entendeu? E aí, Jesus continua dos versículos 6 a 10, e ele lista as coisas que os fariseus fazem para serem vistos. Ou seja, a sua motivação não era o serviço em si, mas ser visto. E aí entra aquela questão que o pastor Denis mencionou antes de ser piedoso. Sim. Olha como eu faço, o que eu faço, né? Existem aqueles dentro de suas fileiras do cristianismo que dizem e fazem, mas segue a sua fé pela maneira como vivem, como ninguém está assistindo. Entendeu? A gente está aí para servir, né? E se Deus vê, amém. Se as pessoas não verem, não, entendeu? Aí você vê a grande diferença também em tudo isso. E aí, de novo, né, entra no que o pastor André falou lá no final, né? Jesus veio para, né, servir, e ele serviu, né? E pediu para que sejam servos. E a questão do versículo 12 ali também é bem enigmática se a gente for estudar, porque dava para fazer quase um sermão só se a gente começasse a destrinchar: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas vamos deixar isso para Deus, porque Ele conhece os corações de cada um de nós. Não vou entrar nem em questão de falha. Vou deixar só para, né? Ele conhece, eu não preciso nem estar evidenciando. E se a gente pensa no nosso contexto de culto também, quando a gente confessa os nossos pecados, jamais, eu nunca vi nos meus 41 anos como luterano, a gente nombrar os pecados quando a gente confessa os pecados, porque não teria tempo, a gente ia passar o tempo todo, do começo ao fim, só nombrando. Não precisa, a gente engloba todos quando confessa, porque Deus conhece, né? E a gente confia que Ele vai nos redimir e perdoar ali, né? Amém. Vou colocar uma tecla SAP. Quando o Miguel falou nombrando, é nomeando, né? Perdão. Perdão, nomeando. Valeu. Já compreendemos, tá? Fique tranquilo, meu irmão. Eu fiz isso que foi dito aí pelo Miguel, eu fiz uma brincadeira, um trocadilho, né? Servir é diferente de ser visto. O ser aqui, né? Porque eles queriam ser vistos, queriam aparecer. E Jesus diz, não é para ser visto, é para servir, né? Muito bem. Vou colocar aqui agora também o comentário do... Aliás, aqui não era esse, eu queria... Cadê? A expressão de Lutero, né? Mas depois eu coloco, tá? O Denis me mandou aqui, eu vou colocar depois. Bom, gente, nós podemos ir agora indo para as considerações finais, né? Nós estamos aí já 54 minutos, né? Nem deu tempo passar. O tempo vai tão rápido, aqui é delicioso, viu? Isso aqui é meio que causa uma certa dependência. Eu tenho uma saudade de logo chegar quinta-feira para bater um papo aqui.
né? E não só entre 3, porque, vejam, eu não conheço um outro fórum que permite tanto diálogo, tantas contribuições formidáveis, né? Essas meninas aí que estão participando com a gente do outro lado, eu tinha que estar aqui, viu? Eu também acho que fica aí gravado. Sim. Com a ajuda de Deus aí, a gente quer ver vocês aí, porque vocês têm muito para contribuir aqui para essas lives. Exatamente. Fica consignado, então, o nosso voto de protesto pela ausência das mulheres. A gente iniciou reprovando aquela situação contra uma mulher lá em Santa Catarina, mas é preciso dizer que elas têm que estar aqui com a gente também, né? Uhum. Muito bem, vamos lá. Aqui, um querido amigo de São Paulo, meu querido Davi Amaro. Olha só, boa noite, pastor André Luiz Vendre. Quanto tempo, hein? Muito bom te rever. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Certa vez o pastor Paulo Flor me chamou na casa dele, no saudoso Instituto Concórdia, porque eu estava muito influenciado por doutrinas e outras denominações, tipo roupas e bobagens do tipo. Então ele me disse, Davi, você está saindo da graça e se aprisionando pela lei. Hoje eu concordo plenamente com ele. De fato, o saudoso professor Paulo Frederico Flor, tive a alegria de ter aulas com ele. Eu também. Teve. Uhum. Obrigado, Davi, por essa lembrança tão oportuna nesse momento, tá? Dona Leda, aqui de Aracaju também, boa noite, pastor. Seja bem-vinda. Bom, vamos indo para o encerramento. Eu na verdade, assim, queria ter um encerramento final, assim, mas penso que muitas coisas foram ditas. Eu acho que é importante a gente sempre dizer assim, quando lemos esse texto, e Jesus está falando, e a gente fala dos fariseus, a primeira coisa que eu me pergunto, será que eu não assumo muitas vezes uma postura aí de fariseu e de escriba, né? No julgamento? Então, em primeiro lugar, a gente está pregando lei para a gente mesmo, a gente está refletindo sobre nós, sobre a nossa igreja. Acho que isso é importante a gente falar. Se não pensarmos assim, não faz sentido estarmos aqui. Isso. Mas, por outro lado, é preciso colocar bem claro isso, né? Eu, como cristão luterano, tenho certeza que eu estou na religião da graça, na religião do verdadeiro evangelho. E tudo aquilo que querem me colocar de fardo, eu rejeito. Eu rejeito porque o evangelho de Cristo é a graça, é aquilo que nos acolhe, que abraça quando eu não consigo carregar os fardos. E é interessante aí, resgatando, desculpa, pastor Denis, se eu vou falar isso, você talvez fosse falar desse fardo, né? Pois a lei é um fardo mesmo, né? A lei a gente não consegue cumprir. Aí vem o gracioso evangelho que diz, meu filho, fique tranquilo. Você que está cansado de carregar seus pesados fardos, vem comigo. Vem que eu vou te aliviar. Que essa mensagem do verdadeiro evangelho, do único evangelho, na verdade, né? Falar em verdadeiro evangelho é uma redundância. Esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho e tem que ser desprezado. Então, que esse evangelho, o evangelho de Jesus, a boa notícia da salvação pela graça, seja sempre presente. E seja a nossa grande bandeira, nosso lema e nossa grande mensagem, né? Como pastores, como cristãos, cristãs, diáconos, né? Eu ia mencionar antes, eu esqueci. Infelizmente, quando a gente usa o termo diácono, né, destacando um certo tipo de serviço na igreja, a gente acaba esquecendo que todos são chamados para servir, todos são diáconos, né? E assim como também quando a gente fala muito de pastor, a gente esquece do sacerdócio universal, mas é bom pontuar isso, dizer, olha, nós somos chamados para servir. É essa a nossa missão. É a igreja para fora, né? É bom estar junto, é bom estar reunido, é bom estar aqui, como disse Pedro, né, lá quando estava no monte com Jesus, com os, né, Moisés e Elias, mas não é lá que a gente tem que ficar. É para a rua, né? Se você tirar ou retirar ou desconsiderar o sacerdócio universal de todos os crentes, é a mesma coisa que cortar os braços e as pernas da igreja. Entendeu? A igreja somos todos, né?
Veio outra, eu escutando também, veio outra coisa que eu queria mencionar antes. A igreja sempre terá esse aspecto inward, para dentro, né? Como se diz e isso é importante, palavra, sacramento, tudo, para que a gente prepare as pessoas para saírem, né? E irem, né? Aí entra o outward, né? O hacia fora, sempre devemos pôr ênfase nisso. E eu diria mais, é fácil ser cristão, é fácil ser membro, e eu não quero ser legalista, não quero julgar ninguém, mas é mais fácil ser pastor, é mais fácil ser cristão dentro da igreja. Mas é um desafio grande ser pastor e ser cristão fora da igreja. Por tudo que acontece, por tudo que a gente falou hoje, por tudo que a gente aprendeu, e continuar aprendendo, porque a igreja está aí para buscar e salvar o mundo, né? Não salvar a igreja em si, a gente está para salvar o mundo. Lembro muito bem do professor Zybert falando isso direto. Cristo deu a vida pela igreja, eu não tenho que temer e procurar salvar a igreja, não. A igreja já foi salva pelo sangue de Cristo. A gente está aqui para salvar o mundo. Isso. Tomara que o nosso Deus nos anime, nos dê força, essa mesma graça, né, nos motiva aí a alcançar mais pessoas, né, servir ainda mais. Isso aí. Que beleza. Redimiu o mundo, né? Quer falar, pastor? Não. Eu estava lendo que o senhor escreveu ali, postar no... Coloca no Face, eu não cabe no banner aquela sua frase de Lutero. Ah, tá. Não quer? Corta ela. Corta ela. Que aí... Bom, enfim. Bom, quer falar aí, usar as palavras finais aí? Pois é. Acho que vocês já falaram bem, falaram tudo que a gente podia, nesse momento, nesse tempo, falar, né? Muito bom, Miguel. Obrigado pelas palavras, obrigado pela lembrança. Sempre bom lembrar, né? Essa do Francisco de Assis é ótima, né? Pregar o evangelho sempre, falar se necessário. Eu acho que é isso aí. Vamos terminar com essa, talvez, né? A gente prega o evangelho sempre no trabalho, né? Isso é bem luterano, né? A vocação, né? Onde você está, onde você faz o teu trabalho, o teu estudo, tua faculdade, se você estiver na escola, se você está quebrando pedra na esquina, fazendo pão, vendendo no shopping, é a mesma coisa do que um pastor que está fazendo o seu trabalho no seu escritório, nas suas visitas e pregando no púlpito, né? Cada um com a sua vocação, e o pastor municia ali, talvez, né? Naquele momento de culto ali, público, mas é para fora, né? Toda a ideia é para ir para fora, para dar energia, força de vontade, municiar com a palavra, né? Com a verdade, com o evangelho, para que as pessoas levem o evangelho para fora. É esse o sentido, é para isso que a gente está no mundo, né? Senão Jesus já teria voltado também, né? Mas a gente tem que continuar pregando até que ele volte, para que a gente não ouça uma negativa de Jesus quando ele voltar. Essa frase, esse versículo me pega muito, assim, ó. Será que quando eu voltar haverá fé na terra, né? Jesus deixa esse abismo na minha frente e eu não sei como passar dele, até desde que eu ouvi pela primeira vez, assim, e me pegou, né? Jesus está falando que é possível que não haverá fé na terra, então eu vou pregar, né? Então vamos viver essa vida cristã da melhor forma possível, pregando Cristo. Se for preciso, a gente fala, senão a gente vive, né? Vivendo esse evangelho, para que ele cresça e eu diminua, né? Acho que é isso aí, é assim que eu queria concluir, talvez, esse momento. Muito obrigado, muito bem. Eu vou terminar de maneira um pouquinho diferente hoje, porque aqui assim não tem script, viu? Aqui é um bate-papo, e bate-papo não tem regra, né?
Ou a regra é, todo mundo tem direito de falar. Eu só queria mostrar aqui o pastor Ailton Miller, quando falávamos lá, quando o pastor Miguel falou sobre o para dentro e para fora, né? Ele citou a força centrífuga, né? Então, nós temos a força centrípeta e a força centrífuga, né? E, é claro, é o fortalecimento do corpo de Cristo, mas objetivando a salvação de todos os povos. E aí eu vou dizer o que eu pensei para a gente hoje. Na verdade, assim, eu recebi um recadinho agora, e eu peço perdão, porque eu estou controlando as falas, eu boto banner, então eu fico meio de operador, e aí parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou fazendo isso, né? Faço uma cara bonitinha, que eu preciso fazer uma imagem dessa aí depois, tá? Muito bom. Eu recebi um recadinho, nós já vimos a tia Marlúcia falar, faleceu a tia Tereza dela, né? Uhum. A tia Marlúcia também está se preparando para a cirurgia, e também uma irmã aqui de nossa congregação em Aracaju está no centro cirúrgico para vir o neto, né? O filho dela, que é neto da dona Maria do Carmo, que trabalha aqui em casa e que me mandou o recado. Então, se os irmãos me pedirem, eu quero terminar essa noite com uma oração, né? Incluir esses pedidos e, sobretudo, pedir por justiça, né? Que a gente tenha fome e sede de justiça, essa justiça e essa misericórdia que o profeta Amós citou na mensagem de Deus no texto desse final de semana passado, não, do próximo final de semana, e que falta, né? Que a gente, como cristãos, não fechemos os olhos para a justiça, tá? Eu vou fazer uma oração, então. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade que temos de conversar, bater um papo da Palavra de Deus e trazer as nossas impressões pessoais, a nossa leitura devocional sobre o texto sagrado, e que tem sido muito proveitoso e tem proporcionado um crescimento para todos aqueles que participam. Muito obrigado, Senhor. Mas eu quero levar a Ti 3 pedidos importantes. Eu te peço pela Juliana, que está no centro cirúrgico, e que vai dar à luz nessa noite, que a cirurgia seja tranquila e ela possa trazer à luz o pequenino Davi, que venha com muita saúde. Acompanhe, Senhor, essa cirurgia, este parto, para que tudo transcorra bem. Também eu te peço, Senhor, acompanhe os familiares da tia Tereza, que estão enlutados, estão tristes pela perda desse ente querido, em especial a tia Marlúcia, que está bastante triste. Dê a ela o conforto que vem da tua palavra, do genuíno evangelho que diz: eu vivo, vocês também viverão. E também para a tia Marlúcia eu te peço que ela faça todos os exames necessários e possa, enfim, fazer a cirurgia que ela necessita. Esteja, Senhor, com os médicos nesse momento, para que tudo transcorra da melhor maneira. Isso tudo, Senhor, nós levamos a Ti, em nome e por amor do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente boa, uma alegria estar aqui com vocês, foi realmente um prazer enorme, sinto muita falta de bater esse papo, né? E é uma dificuldade manter o horário, viu, Camilo? Hoje nós conseguimos, né? 68 minutos, mas, bom, enfim, passou um pouquinho, mas estamos aí. Uma hora a gente consegue. Gente, fiquem com Deus, tudo de bom, e até semana que vem, quinta-feira, nesse mesmo horário. Se Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.